Olá! Hoje a gente vai desvendar um assunto que afeta milhões de pessoas, mas que muitas vezes fica ali, no silêncio, a incontinência urinária. A ideia aqui é quebrar alguns tabus e mostrar que existem soluções de verdade. Vamos nessa? Para a gente começar a entender do que estamos falando, nada melhor do que um relato real. Olha só. Quando estou colocando a chave na porta, nunca dá tempo, a urina já desce. Essa sensação, que o pessoal até chama de síndrome da chave na porta, é muito forte, né? Mostra bem aquela urgência, aquela perda de controle que tanta gente sente. Então, essa experiência que parece tão pessoal, na verdade nossa, muito mais comum do que se imagina. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Qual é o tamanho real desse problema? Porque afeta tanta, mas tanta gente. Tá, mas antes de mais nada, o que é exatamente a incontinência urinária? A definição é bem simples. É qualquer perda involuntária de urina. Ponto. Mas o mais importante de entender aqui é o seguinte: isso é uma condição médica. Não é de jeito nenhum uma falha pessoal ou algo do tipo. E aqui, gente, a gente precisa derrubar um mito gigante. Sabe aquela ideia de que perder urina é normal com a idade? Então, não é. Não é normal, nem é algo que simplesmente acontece e pronto. É uma condição de saúde e o principal, tem tratamento sim. Ok, mas quão comum é isso de verdade? Bom, os números são impressionantes. Segundo a Sociedade Internacional de Continência, entre 25% e 45% das mulheres têm algum grau de incontinência. Para ter uma ideia, isso significa que, num grupo de 4 amigas, é bem provável que pelo menos uma delas passe por isso. É muita gente. Mas sabe, os números frios não contam a história toda. O impacto de verdade, ele está escondido no dia a dia. Pensa só, pesquisas mostram que a incontinência urinária age como uma prisão invisível. 60% das pessoas com a condição evitam sair de casa. Metade delas chega a evitar a vida sexual. E quase metade, 45%, evita usar transporte público. É uma condição que, na prática, rouba a liberdade. Ok, agora que a gente já entendeu o tamanho do problema, vamos mergulhar um pouco mais fundo. Porque para achar a solução certa, primeiro a gente tem que entender quais são os tipos de incontinência e o que causa cada um deles, certo? Basicamente, a gente pode dividir a incontinência em 3 tipos principais. Primeiro, tem a de esforço. É aquela que acontece quando se faz um esforço físico, sabe? Tossir, espirrar, pular. Depois tem a de urgência. Lembra da história da chave na porta do começo? É exatamente isso. Aquela vontade súbita que não dá para controlar. E por último, tem a mista, que, como o nome já diz, é quando a pessoa tem os sintomas dos 2 tipos, tanto de esforço quanto de urgência. Tá, mas e as causas? O que leva a isso? Bom, são vários os fatores que podem estar ligados. Alguns são processos naturais, como o avanço da idade e a menopausa. Outros estão relacionados a eventos da vida, como gestação e parto. E tem mais, viu? Um índice de massa corporal alto, a prática de esportes de muito impacto e até cirurgias pélvicas podem ser gatilhos. Ok, já entendemos o problema. Os tipos, as causas. Agora vamos para a parte que realmente importa, a solução. Qual é o tratamento que a ciência aponta como o melhor caminho? E a resposta é fisioterapia pélvica. Sim, ela é a recomendação número 1, a primeira coisa a se fazer. E não é achismo, tá? Tem o maior nível de evidência científica, grau A. Ou seja, é a abordagem com mais comprovação de que funciona para começar o tratamento. E o coração dessa fisioterapia é o treinamento dos músculos do assoalho pélvico. Pensa assim, é um programa de exercícios bem estruturado, feito para deixar os músculos que seguram a bexiga mais fortes, com mais resistência e mais coordenados. O objetivo final é recuperar o controle. E como isso funciona na prática? Bom, simplificando bastante, é um passo a passo. Primeiro, a pessoa aprende a sentir e a mexer a pelve. Depois, aprende a coordenar a respiração com o movimento desses músculos. O passo seguinte é juntar a respiração com a contração do músculo. E o pulo do gato vem no final, aprender a fazer a pré-contração, que é o quê? É ativar esses músculos um pouquinho antes de tossir ou espirrar para evitar o escape de urina. Parece uma solução clara, eficaz, né? E é. Mas, na prática, tem um obstáculo bem grande que pode colocar tudo a perder. E esse obstáculo é o desafio de continuar o tratamento. A grande questão é, quantas pessoas realmente conseguem seguir o programa de exercícios em casa direitinho como o fisioterapeuta orientou? Olha só este gráfico. Ele mostra bem qual é o tamanho do desafio. Em um estudo com 128 mulheres, quase 40% delas não seguiram o tratamento como deveriam.
Gente, é quase metade. É um número muito, muito alto e mostra por que, às vezes, a terapia não dá o resultado esperado. Mas a boa notícia é que a ciência já está apontando para uma ferramenta moderna que pode ajudar e muito a resolver esse problema. E que ferramenta é essa? A tecnologia. Mais especificamente, aplicativos de celular. Vários estudos já mostraram que quando a fisioterapia é combinada com um app que guia os exercícios, que lembra a pessoa de fazer, a adesão ao tratamento, dispara. Aumenta muito mesmo, como dá para ver bem claro na diferença entre essas duas barras do gráfico. Bom, a gente já viu o problema, a solução, os desafios, e tudo isso nos traz para uma última conversa, talvez a mais importante de todas. A gente vai falar sobre a barreira que muitas vezes é a mais difícil de derrubar, o silêncio. E para começar essa conversa, olha esse número. É alarmante. Até 50%, metade de todas as pessoas que têm incontinência urinária simplesmente não procuram um médico. Metade ficam sofrendo em silêncio. Mas por que esse silêncio todo? Os motivos são vários, e todos muito humanos. Muita gente ainda acredita que isso é só coisa da idade. Outros sentem vergonha, constrangimento de falar sobre isso. Tem também quem acha que não tem o que fazer, que não tem tratamento. E claro, existe o medo de a queixa não ser levada a sério. Então, se tem uma coisa para guardar de toda essa nossa conversa é esta. Incontinência urinária é, sim, comum, mas não é normal. Ela é super tratável e, mais importante que tudo, não é algo para se aguentar em silêncio. A informação é o primeiríssimo passo para buscar ajuda e finalmente recuperar a qualidade de vida. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Se essa condição é tão comum, se afeta tanta gente e se tem tratamento, por que ainda é tão difícil falar sobre isso? A conversa precisa começar. E a gente espera que, com essa análise, a gente tenha ajudado a acender uma luz nesse caminho.